Boa tarde, já estamos a gravar. Quero dar-vos as boas-vindas a esta sessão onde vamos falar sobre a ferramenta EBSCO Admin e, em concreto, vamos ver o separador de relatórios e estatísticas. Aproveitem esta sessão porque podemos fazer relatórios específicos para as vossas organizações, relatórios que sejam importantes para vocês. Então, quando começarmos a demonstração, vamos ver todas as opções que temos dos relatórios e, por favor, estejam à vontade para indicar-me que tipo de relatório é interessante para vocês e podemos fazer o relatório específico. Caso contrário, eu vou mostrar-vos várias opções, opções que eu acho também interessantes e que são, digamos, relativamente genéricas para todas as instituições. O meu nome é Johanna Amorim, eu sou a formadora da EBSCO para Espanha e Portugal e junto com o António damos toda a formação da EBSCO em português e com o resto da equipa da América do Sul, bem, América do Sul e Central, América Latina, digamos, damos toda a formação em espanhol. Quero apresentar-vos também a EBSCO. A EBSCO é uma empresa americana fundada nos anos 40 e esta é a nossa missão: transformar vidas fornecendo conteúdo relevante e fidedigno quando, onde e como as pessoas precisam. E para isso estamos presentes em escolas, em universidades, em empresas, em instituições públicas, em todos os sítios onde seja preciso consultar esta informação relevante e fidedigna. O objetivo geral de hoje é utilizar o separador de estatísticas tanto para o EDS como para o EBSCO-Host, a nossa interface de consulta de bases de dados, também e-books e qualquer outro recurso que tenham contratado com a EBSCO. Como vimos antes, temos também, por exemplo, plataformas para as escolas ou outro tipo de interfaces para consultar informação científica. Os objetivos específicos são distinguir as características dos diferentes módulos do EBSCO-Admin. É importante saber como é que se organiza a informação a nível da administração, tanto para poderem tirar os relatórios no EBSCO-Admin, como também para fazer a configuração das vossas interfaces no EBSCO Experience Manager, a nova ferramenta de administração que convive junto com o EBSCO-Admin. Vamos também identificar e recuperar informação útil para ampliar o conhecimento de utilização dos utilizadores, dos usuários, no caso do Brasil, da utilização dos do uso que os utilizadores fazem da interface. O conteúdo temático que vamos seguir é uma apresentação, uma breve apresentação. Vamos centrar-nos no separador da parte de estatísticas. Vou mostrar-vos todo o tipo de estatísticas que temos. O módulo que vamos ver hoje de relatórios e estatísticas tem diferentes tipos de relatórios que podemos adquirir e hoje só vamos ver um deste tipo de relatórios. Temos formações específicas para outros relatórios que seguem standards internacionais, como é, por exemplo, o Counter 5. Depois vou mostrar-vos. E vamos então gerar estes relatórios, criar relatórios e ver as estatísticas que temos disponíveis por interface e por bases de dados. Vamos então passar à demonstração. Vou modificar também o separador que estou a compartilhar. Ok, agora sim já estão a ver a minha interface. Então este é o EBSCO Admin. Todos os clientes, todas as pessoas da equipa da biblioteca responsáveis pela administração devem ter acesso ao EBSCO Admin. Consoante o tamanho das equipas da biblioteca, às vezes este acesso pode ser restringido. Podemos simular o fluxo de trabalho da biblioteca no EBSCO-Admin. Por exemplo, há pessoas que podem ter acesso unicamente ao Holdings, que é o separador de administração do EDS. Ui, está um bocadinho lento. Ok, agora sim.
Há pessoas que podem ter acesso ao Holdings só com possibilidade de ver, sem possibilidade de edição. Há pessoas que podem ter acesso só ao separador de estatísticas, que é o que vamos ver hoje. Então, enfim, consoante o vosso perfil na biblioteca, o vosso papel, podemos ter acesso a diferentes opções. O que é importante também ter em conta, como comentava na apresentação, nos objetivos, é como é que se organiza o EBSCOadmin. Então, estão a ver que por um lado temos o site. Eu no meu caso no site tenho duas, como se fossem duas instituições. O mais comum é ter um único site. No caso, por exemplo, de universidades muito grandes, podem ter um site para a reitoria e dentro da reitoria têm várias faculdades. E então pode haver um site por faculdade. Por que é que é importante ter um site por cada uma das faculdades? Porque cada faculdade pode ter contratadas, pode ter a subscrição de bases de dados diferentes. Até pode haver, e há o caso, de faculdades que têm as duas interfaces, o EDS e o EBSCOhost, e há outras faculdades que só têm EBSCOhost. Então, consoante esta organização, pode haver diferentes sites. Vamos imaginar uma universidade onde todas as faculdades têm acesso às mesmas bases de dados, então não é preciso haver vários sites, há um único site. Podemos ter também diferentes grupos e aqui o funcionamento é o mesmo. Eu tenho um grupo para cada um dos formadores temos um grupo. Mas o mais comum é que haja um único grupo para cada um dos sites, que se chama Main User Group. É importante ter em conta este nome, Main User Group, porque quando fazemos a configuração no EBSCO Experience Manager, o que vamos ver é EBSCOhost Main, EDS Main Group, faz referência aqui, faz referência a este campo que estou a mostrar. E aqui o funcionamento é o mesmo. Quando é que temos diferentes grupos? Quando numa instituição eu quero que diferentes utilizadores vejam diferentes interfaces. Ehm, por exemplo, poderia haver, aqui não é muito comum, mas poderia haver uma escola de negócios, é um caso absurdo, mas vamos supor, uma escola de negócios, universidade, não é? Claro que um instituto superior, que também tem um liceu, uma escola secundária. Então, para a escola secundária teríamos uma interface que se chama Explora, e para a escola de negócios teríamos o EBSCOhost ou o EDS. Vamos ver então, dentro dos grupos ainda temos outra etapa. Está primeiro o site, dentro do site temos grupos e dentro dos grupos temos perfis. A que é que corresponde um perfil? Basicamente, um perfil corresponde a uma URL, a uma página web. O que é que isto quer dizer com página web? Em muitas das bibliotecas, vocês têm uma pesquisa de A a Z. Nessa pesquisa de A a Z, encontramos a Sinal, a Medline, a Greenfile, enfim, cada uma das bases de dados por separado. Mas também pode haver um link diretamente ao EBSCOhost. Então, o que é que isto quer dizer? No EBSCOhost vão ter acesso a todas as bases de dados, mas podem ter um link só para abrir a Sinal, um EBSCOhost só com a base de dados Sinal. Ehm, então, cada um desses links seria um profile. O EBSCOhost com todas as bases de dados seria um profile que se chama EBSCOhost e o da Sinal seria outro profile que se chama EBSCOhost Sinal. Fica claro esta diferença entre os diferentes, entre a organização, entre o que é um site, um grupo e um perfil? Esta diferença é importante para depois tirarmos os relatórios, porque quando chegar aos relatórios vai-me perguntar de que é que queres o relatório? De um perfil, de um grupo, de uma interface? Então tenho que conhecer previamente de a que é que corresponde, pelo menos o profile. Eu vou mostrar o meu caso. No meu caso, que perfis? Vou primeiro selecionar o meu grupo, que é
este, training em português. Ok, e agora sim. Reparem, eu tenho o Explorer, que é aquela interface que vos comentava para escolas, tenho a nova interface do EBSCOhost, tenho uma interface do EBSCOhost para a área da saúde, onde eu só tenho bases de dados da saúde, e tenho a interface do EBSCO Discovery Service e outra, um link específico só para o Publication Finder. Mais ou menos esta seria a organização que vocês vão encontrar, claro, consoante as interfaces que tiverem contratadas. Se só tiverem o EBSCOhost, pode aparecer unicamente New EBSCOhost ou só o nome de EBSCOhost. Ok, não há dúvidas no chat, suponho que fica claro. Qualquer dúvida, por favor, podem fazer as perguntas no chat ou se não expliquei bem, podem indicar-me no chat e volto a explicar qualquer um dos conceitos que vimos até agora. Vamos então passar dentro do EBSCOadmin. Eu convido a todas as pessoas que estão presentes a abrirem o vosso sítio de administração e vamos passar ao separador Reports and Statistics. Eh, os, eh, as caixinhas, os separadores que vamos encontrar aqui nesta página também vão depender do que tiverem contratado. Por exemplo, se não tiverem contratado nenhuma coleção de e-books ou e-books separadamente com a EBSCO, não vão ver o separador de e-books, não é? De fazer os relatórios com os e-books. Podemos ter também, reparem, separadores ou relatórios interessantes, como são as pesquisas. Que informação é que me dá este relatório? São as pesquisas feitas pelos vossos utilizadores. Então, dá-me uma nuvem de conceitos e depois tenho todo o pormenor. Se tiverem queries até bastante complexas, vão encontrar aqui, por exemplo, este caso, vão encontrar aqui todas as queries, todas as pesquisas feitas. Este separador pode ser importante numa instituição, digamos, multidisciplinar, onde tem bases de dados ou um EDS de diferentes áreas científicas, então podem ver quais são os conceitos mais pesquisados. Esta informação também pode ser retirada por título, por e-book, então podem ver quais são os e-books mais consultados. Por exemplo, muitas bibliotecas têm na sua página de início da biblioteca os e-books mais consultados. Onde é que podem obter essa informação? Aqui neste separador. Temos também um relatório que é Users Consolidation. É um relatório que mostra toda a informação dos utilizadores, como é que os utilizadores a que é que acedem, tendo em conta diferentes fornecedores, todos os fornecedores da biblioteca. Claro que para isto têm que ter o EDS contratado. E temos também outro relatório, por exemplo, no caso de Portugal, bibliotecas públicas, tanto bibliotecas públicas como bibliotecas de instituições públicas. Este é o relatório que o Ministério da Educação pede, o Counter 5. O Counter 5, que está na sua versão agora, 5.1, 5.1. E temos também disponível este relatório. Para estes dois relatórios, o Users Consolidation e o Counter 5, temos uma formação específica para ensinar a trabalhar com eles. Também podemos fazer uma formação específica para a vossa instituição, dizem-nos quais são os relatórios que querem utilizar e fazemos uma formação só sobre esses relatórios. O que vou mostrar hoje são estas duas opções, Standard Usage Analytics and Standard Usage Reports. Vamos então começar pelas estatísticas, pelas analíticas. Este separador é importante, é interessante porque dá-me os gráficos já feitos. Por exemplo, se tiverem que fazer apresentações, esta informação é muito útil. Têm os acessos por base de dados, o número de pesquisas feitas, se são consultados recursos federados. Os recursos federados, para quem não conhece este conceito, são os recursos que estão protegidos pelo Open Athens, pelo menos no caso da EBSCO, o programa de Single Sign-On com o qual trabalhamos é o Open Athens.
Temos também a informação do número de acessos ao texto completo, o número de acessos ao abstract, ao resumo, e link outs são os links externos. Por exemplo, quando alguém no EDS faz uma consulta ao vosso catálogo, sai do EDS para ir ao catálogo, então isso é um link out request. Ao passar o cursor pelas linhas do gráfico, temos o pormenor do número exato de dados. Temos também este gráfico organizado por base de dados, mas posso também organizá-lo por interfaces. Quais são as minhas interfaces? O EBSCOhost, o EDS, o Publication Finder. Para cada um dos gráficos, tenho aqui uma opção. Eu posso fazer o download da imagem nestes formatos. Posso também tirar notas, estão a ver, escrever no gráfico, imprimir, enfim, tenho aqui várias opções que posso fazer para trabalhar com o gráfico. Vamos passar novamente a Reports and Statistics e vamos então ao segundo ponto da nossa sessão de hoje e o que nos vai levar mais tempo, que é Standard Usage Reports. O que é que temos neste separador? Qual é o uso que os utilizadores fazem na nossa interface? Qual é o comportamento, para não repetir tantas palavras, qual é o comportamento que os utilizadores têm na nossa interface? Então vamos ver, tipo de relatório. Podemos ter um relatório por base de dados. O que é que eu vou ter por base de dados? Quantas pessoas entraram? Bem, quando eu digo quantas pessoas, atenção que o termo não é do todo correto. São acessos. Quantos acessos eu tenho por base de dados? Porque uma pessoa pode entrar várias vezes. Então, quantos acessos houve na Sinal, quantos acessos houve na Business Source, enfim, nas diferentes bases de dados que tenham contratadas. Por interface, quais são as interfaces? Lembram-se que temos estado a falar disto ao longo de todo o curso, todo este vídeo. As interfaces é o EBSCOhost, então quantas pessoas entraram no EBSCOhost, quantas pessoas entraram no EDS e outras interfaces que possam ter, por exemplo, o Publication Finder. Link Activity são atividades que têm acesso através de links e aqui principalmente vamos trabalhar com o EDS. Também é possível, se calhar há instituições que não sabem isto, mas também é possível no vosso EBSCOhost, quando aparece o botão de acesso a texto completo, criar aí uma opção no botão de acesso ao vosso catálogo. Isto também seria possível, tanto no EDS como no EBSCOhost. Por exemplo, especialmente para resultados que só têm registro bibliográfico, que não têm acesso ao texto completo, poderíamos colocar essa opção. Claro que depois isto também são questões técnicas que é preciso confirmar, mas tenho clientes com um EBSCOhost que tem no botão de acesso ao texto completo sempre um link de acesso ao catálogo. Login é o número de logins, os números de acessos, e Title Usage Report, este é um dos relatórios que eu acho importantíssimos e que vamos tirar hoje para vocês verem, que é quais são os títulos mais consultados. Porque é que é interessante esta informação? Podem fazer a divulgação na vossa biblioteca, os títulos mais consultados, se esses títulos são interessantes, certamente vão ser interessantes para o resto dos utilizadores. Se quiserem criar um cartaz multimédia no EDS, podem e devem utilizar este relatório, ver quais são os títulos mais consultados e esses títulos colocá-los no cartaz multimédia. Enfim, é informação de interesse saber o que é que os nossos utilizadores consultam nas nossas bases de dados. Sites. Estão a ver porque é que antes fiz aquela diferença entre o que é um site, o que é um grupo e o que é um perfil. No meu caso, eu tenho dois sites. Aqui era o caso o exemplo que eu vos dei, era uma reitoria, temos um site que é a reitoria, e depois o resto dos sites é cada uma das faculdades. Ou pode haver uma universidade com um único site. Até o caso mais comum no nosso território é um único site. Eu vou selecionar o meu, Customer Success Demo, é o meu departamento, e agora temos uma pesquisa por base de dados. Eu posso selecionar todas as bases de dados ou posso indicar
sobre que bases de dados é que eu quero. Removo todas e agora iria aqui, por exemplo, eu quero fazer um relatório só das bases de dados que eu tenho contratadas da área da saúde, ou só as coleções de e-books, enfim, o que vocês quiserem. Eu aqui vou selecionar todas, porque no meu caso eu tenho mais de 200 bases de dados. Interface. Então, qual é a interface? Temos também esta nova interface que eu ainda não vos tinha falado, Business Searching Interface. Todas as pessoas que tiverem a base de dados Business Source podem ter esta interface de forma gratuita. Temos sessões onde mostramos esta interface. Esta interface o que faz é os filtros que tínhamos e que temos, a base de dados da Business Source continua a existir. Mas o que fizemos com esta base de dados, que tem filtros muito específicos e muito interessantes, como por exemplo, podemos ter um relatório por país. Imaginem, eu estou a fazer um doutoramento sobre a indústria do petróleo na Nova Zelândia. Então posso fazer um relatório e ter relatórios sobre a Nova Zelândia. Posso ter relatórios por setor, por exemplo, do setor das energias, do setor dos carros, enfim, qualquer tipo de setor alimentar na nossa região, que é muito interessante. Hum, Enfim, toda uma série de filtros que estão disponíveis na Business Source. Nesta interface, o que fizemos foi tirar esses filtros da página dos filtros e colocá-lo como botões. Botões com imagens, tudo muito bonito e muito bem estruturado e muito fácil de utilizar, muito mais fácil do que a base de dados onde temos que selecionar os filtros. Então, é uma interface que está a ter muito êxito, especialmente para escolas de negócios e para tipo de perfis que não são de doutoramento. Temos formação para mostrar-vos esta interface. Bem, então tenho aqui vários perfis, eu vou selecionar primeiro todos os perfis. Então, o que eu vou querer agora é um relatório que me diga quais são as interfaces mais utilizadas. Então, em Report Type, em vez de base de dados, eu vou querer login. Quantas pessoas ou quantos logins, quantos acessos há para cada uma das interfaces. Então, tenho aqui, reparem como agora mudou, em vez de poder selecionar as bases de dados, poderia selecionar as interfaces. Eu vou selecionar todas. Agora tenho a data, sobre que período é que eu quero fazer o meu relatório. Temos algumas datas pré-definidas ou poderia também personalizar a data. Por exemplo, uma data muito interessante sempre é o ano letivo, no caso de estarmos a falar em universidades. Então eu vou selecionar o último ano letivo. Isto para o caso dos participantes que nos estão a ver no Brasil, claro que o nosso ano letivo vai ser diferente. Aqui na Europa começamos o ano letivo entre setembro e outubro, nas universidades normalmente em outubro, e acabamos no nosso verão, que é mais ou menos em julho. Corrijam-me se não é assim, se estou errada, mas pode ser setembro, se contamos com os exames da segunda fase, talvez. Eu vou selecionar outubro, de outubro até agosto. Eh, o que é que eu quero analisar? Que nível? Agora o que estou a ver é grouping, não é? Como é que eu vou agrupar os dados? Eu quero agrupar os dados por interface. Quero saber, numa lista de todas as minhas interfaces, quais são os logins, os acessos que tenho. Comentam-me aqui setembro atualmente. Setembro, o início. Então, agora inicio em setembro, que eu já estudei ia dizer há mais de 20, há 30 anos. Eu começava as aulas em outubro. Ehm, e também, pronto, acho que nunca fui a exames da segunda fase, sempre acabei no verão, tinha o verão disponível. Então, por interface, e agora como é que eu quero agrupar os dados? Se eu não tenho vários anos, não vou poder agrupar por ano. Poderia agrupar por mês, sim, porque tenho vários meses, mas eu vou querer selecionar o total. E agora, vamos exportar os dados. Reparem que aqui também tenho duas opções.
Eu posso fazer o download do relatório em Excel ou noutros formatos, ou posso configurar, porque este é um relatório que eu vou querer tirar se calhar todos os meses ou todos os anos, então poderia configurar para que este relatório chegue diretamente ao meu e-mail ou à direção de e-mail que eu utilizar e com que frequência quero que este relatório seja enviado. Esta opção eu acho que é muito interessante para saber quantos utilizadores temos por mês. Eu vou selecionar o download e faço criar o relatório. Agora, todos os relatórios que eu faço, reparem que temos aqui diferentes separadores para criar o relatório, para fazer o download do mesmo e os que eu tenho planificados com aquela opção que acabamos de ver do e-mail. Então, eu vou aos downloads. Ai, ficou aqui um bocadinho encravado. Agora, já tenho aqui o Excel feito. Vamos ver então que resultados é que eu tenho. Um dos parâmetros interessantes dos nossos relatórios, não sei vocês, mas a mim sempre me acontece, ou acontecia antes noutras empresas, que tirava os relatórios e depois, ai, mas quais foram os parâmetros que eu defini? Já não me lembro, não é? Aqui sempre temos essa informação no cabeçalho, então sempre podem ver os filtros que eu fiz, estou a selecionar o site Customer Success, a interface, os atributos que eu escolhi, as datas e o período no qual criei o relatório. E agora tenho as interfaces, Dynamed, Discovery Service. Porque é que aparece aqui várias vezes? Porque eu tenho diferentes grupos, viram que tínhamos vários grupos, então por isso é que aparece um Discovery para cada um dos grupos. No vosso caso, apareceria só um Discovery, um EBSCO-host, enfim, cada uma das interfaces. E posso ver o número de acessos. Qual é a interface que tem mais acessos? Em princípio é este EBSCO-host, não é? Então, pronto, podem ver todos os dados de acesso por cada uma das interfaces. Vamos então tirar outro relatório. Temos aqui uma pergunta. Ai, desculpem, não estava a partilhar o Excel. Vou deixar de partilhar e vou partilhar todo o ecrã. Vou voltar a abrir o Excel. Só um bocadinho, vou deixar de partilhar e vou fechar aqui o meu Teams, porque vai começar outra reunião. Ok, agora sim. Então, agora sim estão a ver. Este era o cabeçalho que eu comentava, onde tenho todos os dados que escolhi e aqui cada uma das interfaces. Se quisermos fazer filtros, eu sempre oculto este primeiro cabeçalho e agora poderia. Só um bocadinho, não vejo a parte superior. Poderíamos ordenar os dados por ordem decrescente, ou melhor, por ordem crescente, e saber ver facilmente qual é a interface que tem mais acessos. Esta parte das interfaces é muito importante também, eu isto falo muito com os clientes, que é como é que vocês mostram os acessos na página web da biblioteca. Muitas vezes os acessos às interfaces não está muito claro, então é preciso ou mostrar, por exemplo, se puserem EBSCOhost, se calhar muita gente não vai saber o que é EBSCOhost, então é melhor bases de dados, ou tirar, pôr o nome das bases de dados e aí abre-se o EBSCOhost com todas as bases de dados. Enfim, é importante ver como é que apresentamos os dados e o número de acessos dá-nos muitas pistas sobre isso. Quanto mais, digamos, fácil for entrar numa interface, mais acessos ela vai ter, não é?
e o objetivo, se estamos a pagar uma interface, é que as pessoas possam ter acesso a ela. Vamos novamente a Users Reports e vamos ver outro tipo de dados que podemos ter, que é o de base de dados. Qual é a base de dados mais utilizada? Em sites, vou confirmar que estou a partilhar o ecrã, ok. Então eu vou selecionar todas as bases de dados, em interface vou selecionar o EBSCO-host, que é onde eu tenho as bases de dados da EBSCO, seleciono a data, agora vou selecionar uma das datas que vem por defeito, por exemplo, os últimos 12 meses. Como é que eu quero ordenar, organizar os dados? Quero que os dados apareçam por base de dados e vou fazer um filtro por mês, porque eu selecionei como data os últimos 12 meses. Antes vimos os totais, vamos ver agora todo o pormenor que podemos obter de um relatório. Vamos ao separador Downloads, está a ser gerado o relatório consoante os dados, quanto mais dados retiro do relatório, mais demora. Podem me indicar também se há algum tipo de relatório que queiram, ou se calhar por um relatório não é fácil pensarem, mas dados, o que é que eu preciso saber sobre a minha biblioteca? Podem indicar-me e tentamos tirar o relatório que cumpra com essas necessidades. Está a demorar mais um bocadinho do normal, vou refrescar a página. Vou tentar fazer o relatório outra vez, não sei porque é que está a demorar tanto. Costuma ser muito mais rápido. Outra vez o download, a ver, só para... Não. Vamos fazer outra vez. Este era o relatório por base de dados, no qual eu quero ter toda a informação das bases de dados. Vou selecionar só algumas, a ver se assim aligeira um bocadinho. Por exemplo, as mais utilizadas, as da APA, por exemplo, Psycharticles. Ok. Vou selecionar várias, por exemplo, da área da saúde, assinal também. Pois são muitas bases de dados e se calhar por isso é que o relatório estava a pesar um bocadinho. Vamos agora à Medline. Estão a ver que existem também outras bases de dados sem ser da EBSCO, porque quando têm o EDS, podem fazer a consulta nas bases de dados do EDS. E MicroHill, por exemplo, que também não é da EBSCO, Medline Ultimate e a Psicodoc, uma base de dados da área da psicologia, criada em Espanha e com muitos conteúdos também em português. Psico, se encontro, ai não aparece aqui. Ok, vou fazer só destas então. Já tenho até bastantes. Nas datas, eu tinha selecionado os últimos 12 meses, quero ver os dados por base de dados e agrupados por mês, quero ver todos os pormenores que temos disponível, que é antes vimos só os logins, os acessos, mas eu posso saber também se as pessoas entraram num PDF ou num HTML, se fizeram o download ou não. Estão a ver, este foi super rápido, já está aqui disponível. Vamos ver então todos estes pormenores. Ok, temos o nosso encabeçalho com todos os parâmetros que selecionamos. Agora temos as bases de dados. Eu quero saber qual é a base de dados que tem mais acessos.
Vou ocultar esta parte superior. E também eu estou a ver os acessos, mas outra informação que se calhar pode ser muito interessante, por exemplo, na consulta dos e-books, se calhar não é tão interessante quantos acessos houve a um e-book, mas quantos total request, ou seja, quantos downloads é que houve. Se calhar é um dado também interessante, não só os acessos. Ou o número de pesquisas, por exemplo, também pode ser interessante. Tenho que descer aqui um bocadinho. Ok, estão a ver o Excel. E agora, a minha base de dados com mais acessos é PsycInfo. E quantas pesquisas foram feitas? Estes 87 acessos, ou nestes, melhor, 87 acessos, houve 266 pesquisas, houve 54 acessos ao texto completo, eh, full text request, ou seja, ninguém fez o acesso ao texto completo, houve 18 link outs, ou seja, acessos fora da base de dados. Houve 36 consultas ao abstract, turnaways não temos, acessos em HTML não temos. Porquê que não temos? Porque todos os acessos foram externos. A PsycInfo é uma base de dados de registros bibliográficos. Temos 121 pesquisas, 145 acessos a recursos que são federados, 6 acessos através dos Smart Links, isto é, o EDS aqui a trabalhar, e links personalizados, 12 links personalizados. Hum, ok, vamos fazer um último gráfico, um último relatório, melhor dito, que é por título, que, como eu comentava, é também dos relatórios que eu acho mais interessantes. Afinal, o que é que sempre precisamos saber na biblioteca? Qual é a base de dados mais consultada? Qual é a interface mais consultada, no caso de ter várias interfaces, e ou quais são, neste caso, os títulos mais consultados. Seleciono o meu site, quero todas as bases de dados, vou fazer o relatório do último mês, quero agrupar por título, quero só os totais, para ter um relatório mais levezinho, e vamos ver se este aqui bloqueou. Não temos. Vamos ver se este conseguimos ter o relatório. Já, já está a demorar muito. Vou refrescar a página. Acho que vou fazer outro. Acho que o problema está a ser as bases de dados. Como eu tenho eu acho que tenho mais de 200 bases de dados nesta interface. Então, vou fazer por título, vou selecionar o site e vou selecionar as bases de dados, porque senão estão a ver o scroll que eu tenho de base de dados, são muitíssimas, acho que por isso é que bloqueia. Ok, vamos então ver agora bases de dados da área das letras, da literatura, por exemplo, MLA, ERIC, eh, ou até as coleções dos e-books também poderia ser. Vamos fazer dos e-books. E-book Collection, esta é uma das coleções que quase todos os clientes têm. Nursing. Ok, Spanish também. Ok, vou fazer destas bases de dados. Do último mês, quero o relatório por título e quero só os totais. Vamos ao download. Ai. Mas até agora já tenho o anterior. Vou abrir então o anterior com todas as bases de dados. Peço desculpa que vai um bocadinho lento. Agora já está. Ok.
calhar por estar a partilhar vai um bocadinho mais lento do normal. Ok, tenho então as minhas coleções de e-books e tenho os títulos mais vistos, são tudo títulos relacionados com a inteligência artificial. Por exemplo, apesar deste relatório ser curtinho, porque selecionei poucas bases, poucas coleções de e-books, já tenho um dado importante. Todos, de quantas opções tenho? De 5 opções, 4 são de inteligência artificial e esta Swing Machines and Process também parece ser também da área da tecnologia. Vamos selecionar o outro Excel com mais base de dados, onde vamos ter muitos mais títulos. Estão a ver? E então aqui temos, reparem, não só títulos de e-books, mas também de jornais. Quais são os jornais ou as revistas mais utilizadas? Aqui tenho nestas colunas os dados, então os total requests são os acessos a cada uma das publicações. Vou selecionar e vou ordenar para ver qual é a publicação ou o título mais visto. Tenho 42 acessos, claro, na revista Science. Tem lógica, não é? Tem sentido. Ok, isto era o que eu vos queria mostrar sobre os relatórios. Se tiverem alguma dúvida quando forem fazer o relatório e não encontram os dados que precisam, sabem que sempre me podem contactar a mim ou à equipa de suporte ou até também à equipa comercial e sempre vamos ajudar dando toda a informação que precisam. Volto à apresentação aqui para mostrar um código de acesso. Temos uma pergunta. Onde retiramos estatísticas do Publication Finder? Quando selecionamos, vou voltar à minha página, quando selecionamos as interfaces, podemos, uma das interfaces disponível, oi, só um bocadinho, aqui. Uma das interfaces disponíveis vai ser o Publication Finder. Podem fazer a pesquisa, vamos ver, por interface. Tá? Primeiro dado, relatório por interface. Sites, selecionamos o site. E aqui nas interfaces vão poder encontrar o Publication Finder. Eh, não sei. Se não encontrarem aqui o Publication Finder, podem fazer pelo EDS também. A mim não me aparece. Mas podem confirmar aqui. Se não aparecer Publication Finder, podem fazer pelo EDS. Podem selecionar o EDS por interfaces. Podem confirmar. Ok, nada. Seria um relatório por interface. Qualquer dúvida também, se não encontrarem nas vossas interfaces GDS ou Publication Finder também, porque às vezes as interfaces, consoante os links que tiverem criados, o Publication Finder pode estar à parte ou pode estar dentro do EDS, tá bom? Mas qualquer dúvida, quando forem fazer os vossos relatórios, se surgir alguma dúvida, por favor, não deixem de me consultar, tá bem? Ok, acho que não há mais perguntas. Nada, obrigada eu. Podem então, e agradeço que possam preencher o questionário de avaliação da qualidade. Muito obrigada pela vossa participação, pelo vosso tempo e desejo-vos um excelente resto de dia. Adeus e bom dia.